qualquer operação no Rio de Janeiro, porque nós estamos a falar do Rio de Janeiro, qualquer operação contra milícias, contra o tráfico de drogas, me parece óbvio que o armamento a ser utilizado é o armamento mais pesado possível que a polícia tenha. Isso aqui. É impossível que nós aqui, no Supremo Tribunal Federal, daqui, nós insinuemos à polícia que ela possa ingressar numa operação contra a milícia, contra o tráfico de drogas, que lamentavelmente foi dito por Vossa Excelência e pelo ministro Gilmar, a questão de terrenos, de áreas controladas, e que haja outra possibilidade de operação policial que não seja com armas letais. Passadas aí pouco mais de 24 horas desde o início da operação lá do Rio de Janeiro, chama a atenção alguns fatos que têm acontecido em relação ao governador Cláudio Castro. Cada vez mais o Brasil se mostra um país onde o poste mija no cachorro. O líder do PT, Lindenberg Farias, que está mais para um auxiliar do STF, pediu ontem a abertura de inquérito contra o governador do Rio, pedindo inclusive o afastamento do governador. Pasmem. O governador resolve enfrentar o tráfico, faz uma operação corajosa e o PT, mais uma vez, se coloca do lado errado da história. E por coincidência, e aqui eu vou repetir coincidência, o TSE ontem, após a operação, marcou o julgamento de uma ação que pode caçar o governador Cláudio Castro. Chama a atenção a carta expedida por Alexandre de Moraes pedindo alguns esclarecimentos ao governador. Ele lista 18 pontos. O primeiro, ele quer um relatório circunstanciado sobre a operação, quer a prévia definição do grau de força adequado e a justificativa formal para a realização, quer o número de agentes envolvidos, a identificação das forças que atuaram e os armamentos que foram utilizados, quer o número oficial de mortos, feridos e de pessoas detidas, quer a adoção de medidas para garantir a responsabilização em caso de eventual abuso e violação de direito, incluindo a atuação dos órgãos periciais e o uso de câmeras corporais, quer providências adotadas para assistência às vítimas e às famílias, incluindo a presença das ambulâncias, quer o protocolo ou programa de medidas de não repetição na forma da legislação, quer a preservação do local para a realização da perícia e conservação dos vestígios do crime, a comunicação imediata ao MP, a atuação da Polícia Técnico-Científica mediante o envio de equipe especializada ao local, preservado para a realização das perícias, quer o acompanhamento das corregedorias da Polícia Militar e Civil, quer a utilização das câmeras corporais pelos agentes da segurança pública, quer informações sobre a justificação e comprovação da prévia definição do grau de força adequado e utilizado na operação, as observâncias das diretrizes constitucionais relativas à busca domiciliar, a presença de ambulância com a indicação precisa do local em que o veículo permaneceu durante a operação, quer a observância rigorosa do princípio da proporcionalidade no uso da força e quer ainda a necessidade justificativa, se houver, para a utilização de estabelecimentos educacionais ou de saúde como base operacional das forças policiais. É uma série de solicitações para o governo explicar por que está combatendo o crime organizado. Agora, ele não pede quais eram os armamentos que estavam sendo armazenados pelos criminosos, foram encontradas munições, se essas munições eram de algum fabricante, se foram encontradas máquinas de recarga de cartucho, quantos quilos de drogas foram apreendidos, se existe a origem dessas drogas. Ninguém quer saber o que é que os bandidos tinham em mãos e o que é que eles poderiam ainda causar de mal à população e que podem causar. É realmente revoltante e eu imagino a decepção do governador, das forças policiais, a tristeza que um agente de segurança pública não sente em ver que ele se submete aos riscos de uma operação desse tamanho e no dia seguinte, com menos de 24 horas, já tem que justificar porque lutou para sobreviver em meio a um cenário de guerra.